Oeste Potiguar. Olha, eu vou dar um pulinho no Mossoró e vou conversar um pouco rápido, né, por conta dos seus afazeres, com o doutor Erval Sampaio. Doutor Erval Sampaio Júnior, juiz da cidade de Mossoró, inclusive já tem cadeira cativa aqui no programa Em Dia com os Fatos, né? Nosso colaborador, sempre que pode, conversa com a gente. E o doutor Erval, ele, além de ter sido já foi juiz também eleitoral durante um bom tempo na cidade de Mossoró e sempre bateu em algumas questões que nós vamos até avaliá-las aqui no programa. Doutor Erval, sempre falar com você é muito bom, satisfação. Boa tarde. A satisfação é nossa, meu amigo Tiburcio Marinho, com seu programa Em Dias com os Fatos. Realmente você está tendo muito trabalho nesses últimos dias, desde quarta-feira, porque para acompanhar tudo isso, né, tá muito complicado. Realmente muita coisa acontecendo em nossa república. Ô, doutor Erval, no seu tempo de estudante, de juiz, né, dos vários cargos que o senhor assumiu, o senhor viu o Brasil passar por uma fase tão nebulosa, pelo momento tão difícil quanto esse? Com certeza não. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, infelizmente, nós vivemos um momento delicadíssimo, um momento complicado de nossa república, um momento onde nós não temos nenhum precedente tão grande que a gente possa ter um parâmetro, que a gente possa ter uma referência em termos de ter justamente uma experiência passada, para que a gente possa decidir melhor, para que a gente possa verdadeiramente enfrentar esse problema grande, esse problema geral. Eu vi hoje até, eu confesso que eu tinha recebido um vídeo no grupo de WhatsApp, em que mencionava um pronunciamento de um deputado federal do Rio, Cabo Daciolo, onde ele há praticamente um ano atrás disse que nos próximos 2 anos todo mundo ia cair, muita gente ia ser presa, enfim, ele fez uma espécie de futurologia que com certeza na época ele foi chamado de doido, mas o que nós vimos logo após, hoje com esses fatos todos, é que o deputado ou conhece alguma coisa, ou está falando com alguma entidade, ou realmente tem uma experiência muito grande, ou foi um chute, sei lá o que foi que o deputado conseguiu acertar, mas ele acertou totalmente essa situação triste pelo qual nós estamos passando em concreto. Eu também vou ousar dizer que nos nossos textos, no meu site, no meu blog, eu já chamava a atenção. Eu várias vezes disse, e até em um deles eu perguntei, será que chegamos ao fundo do poço? E na realidade eu penso que a gente não tem como dizer que haja um fundo do poço, tamanhos problemas que estão aí sendo narrados. A República realmente está estremecendo, a República está verdadeiramente numa situação difícil, delicada. Eu não quero prejulgar ninguém, por óbvio, eu não quero prejulgar ninguém, mas indiscutivelmente eu penso que nós estamos passando por um momento de perplexidade, um momento onde as conversas, como eu disse, são nada republicanas, as gravações comprovam que praticamente a maioria dos políticos estão de algum modo participando. Uma delação, uma delação que, só para me concluir, que 1.800 e poucos políticos e que 500 milhões foram entregues, muitos deles, inclusive, logo após o Ministério Público justificar esse tratamento diferenciado, comprovado, havendo a participação de autoridades, é uma coisa realmente muito complexa. Doutor Erval, o senhor fala na questão dos áudios, e nós estamos vivendo um momento da República grampeada, né? Como? Nós estamos vivendo um momento da República grampeada, né? Isso. E onde é que existe ilegalidade e onde é que pode ser legal tudo Olha, isso que é muito difícil a gente falar de algo que a gente não tem todos os elementos.
A gente não tem todos os elementos. Confira aí. A gente não tem todos os elementos que a gente possa verdadeiramente opinar. E, para lhe ser franco, eu nem posso opinar sobre casos concretos que estejam sob apreciação de colegas. E esse caso existe. Esse caso está lá no Supremo. O ministro Edson Fachin está analisando, né? Houve a autorização formal, inclusive, para se continue a investigação com relação ao presidente Michel Temer. Esse pedido de suspensão que ele fez após o segundo pronunciamento não foi aceito. O pedido foi postergado para o pleno. Eu, particularmente, eu vou até ousar dizer aqui, porque de vez em quando eu ouso como cidadão, acho pouco provável que o Supremo vá suspender. A Ordem dos Advogados do Brasil aprovou o pedido de impeachment, não é? Porque, com todo o respeito que eu tenho, sem pré-julgá-lo, mas ele não negou os fatos específicos que foram levados em consideração a OAB, né? Ele não houve negativa em momento nenhum, que justamente seria a omissão, e o fato de ele ter recebido daquela forma que ele recebeu, sem registro na agenda, bem como também o peculiar fato de ter sido pela garagem. Isso, indiscutivelmente, é muito estranho. Com todo respeito, sem pré-julgar, é imperioso que um presidente da República receba todas as pessoas físicas e jurídicas passando pela agenda. Então, é uma situação delicada, uma situação difícil, e que eu penso que nós temos que investigar sim. Mas é óbvio que vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Não adianta pré-julgar. Quando saiu aquela lista do Fachin, eu fiz um texto dizendo que ninguém pode ser execrado, mas a situação do presidente Michel Temer é muito delicada. A do senador afastado, talvez um pouco mais. Consoante ontem, e mudou o outro. Consoante ontem foi externado, inclusive no Fantástico. Não é? A situação não é boa, não. Não é boa, não. Ô, doutor Eval, essa delação premiada, ela é um benefício, né, que é concedido a um réu em uma ação porque quando ele aceita colaborar com a investigação. Isso, a ideia é essa. A ideia é essa. Agora, pelo que a gente sabe, na lei não existe a colaboração premiadíssima, a delação premiadíssima. Agora, qual a diferença da delação premiada para o pessoal do Grupo Odebrecht e para esse pessoal da JBS? Olha, é sempre complicado a gente estar falando sobre casos concretos, sabe? Eu confesso para você que é muito complicado, mas para eu não furtar os seus ouvintes aí com relação a essa pergunta, de modo genérico, a Procuradoria claramente já declarou hoje, após inclusive a própria cobrança pela Ordem dos Advogados do Brasil, e eu assisti essa sessão toda, praticamente toda, até parabenizo a bela discussão feita pelos meus colegas advogados, eu gostei demais, e a Procuradoria trouxe o conta pronto. Eu não quero dizer que ela está certa ou errada, ela disse que o Marcelo Odebrecht só resolveu colaborar muito tempo depois do processo. A colaboração dos irmãos foi de forma espontânea, participando e arriscando a sua vida com a participação que a gente chama controlada, com a monitoração, que houve, na realidade, a punição também em termos de multa, e como não havia processo, só investigação, a Procuradoria entendeu que seriam situações diferentes. Eu não quero aqui dizer que a Procuradoria está certa ou errada. Eu só defendo que a gente analise com muita cautela e que os irmãos, mesmo delatando dessa forma, sejam tratados com o mesmo rigor que o Marcelo Odebrecht fez. Agora, significa dizer que eles não foram? Não estou dizendo. Tem que analisar. Agora, existem diferenças entre a delação do senhor Marcelo Odebrecht com relação à dos irmãos? Existe claramente.
E um fato é indiscutível que o Ministério Público tem razão. O Marcelo Odebrecht resistiu claramente, chegou inclusive a ser condenado em alguns processos, tem outros ainda, só depois resolveu delatar. Os irmãos delataram bem antes, inclusive participaram de ações em total, vamos dizer, sintonia com o Ministério Público. Agora, todos os demais fatos, se foi correto ou não, eu seria leviano em fazer uma afirmação de tamanha gravidade sem ter os elementos dos autos e sem poder fazê-lo. Mas para não frustrá-los, eu menciono isso que a Procuradoria trouxe hoje e que não é desarrazoável. Muito bem. Doutor Eval, existem vários fatores que podem levar ao afastamento do presidente Temer. E um deles será o julgamento por parte do TSE, se considerar a chapa Temer e Dilma, né, culpada naquela questão da prestação de contas. Do abuso de poder, né? Do abuso de poder. Né? Eu até gosto de você chamar prestação de contas, sim, porque eu, particularmente, sempre defendi, né, e fui, época de 2012, diziam que essa minha tese não iria vingar. Eu brincava até com o Luiz Sérgio aqui, que nos acompanha, Luiz Sérgio, que é chefe do cartório da 33ª, ele dizia: doutor, uns 10 anos para essa sua tese valer. Né? Ele concordava comigo, mas dizia que ia demorar. E quem diria, né, em menos de 5 anos, a tese que prevalece hoje é de análise substancial. Tanto é verdade que se a chapa Michel Temer e Dilma for cassada, o será com certeza pela tese de análise substancial e essa correlação feita totalmente com essa realidade que nós sabíamos. Qual era a realidade que nós sabíamos? Ora, isso é fato. As empresas doavam, que de doação não tinha nada, investimento, tanto pelo Caixa 1, formalmente muito pouco, mas principalmente pelo Caixa 2, e faziam com que vários políticos ficassem nas suas mãos, não só do Executivo, como do Legislativo, o Congresso aí todo manchado, ao ponto dos irmãos confirmaram que até a eleição do ex-presidente Eduardo Cunha foi totalmente financiada por 30 milhões distribuindo entre os deputados. Então tudo isso a gente já sabia, eu já digo isso faz tempo, e sou até taxado de louco por dizer essas coisas. Ora, o mandato nesse país, mais de 90% dos mandatos foram comprados literalmente. Então, isso é uma realidade. E agora eu vou esperar a sua pergunta, porque eu fiz questão de me intrometer aí para deixar bem claro. Mas exatamente, dentro desse questionamento, eu ia chegar, doutor Eval, nessa tecla. Essas delações, esse número de políticos que receberam doações de empreiteiras, Caixa 2, dinheiro que depois seria descontado de impostos, uma série de coisas que a gente está acompanhando. Isso não desmoraliza a Justiça Eleitoral, o TSE? Isso não está na hora de mudar, doutor Evaldo? Olha, isso está mudando. Está mudando. Eu penso que tem outras coisas que desmoralizam a justiça, como você falou, tá? Com relação à justiça eleitoral, a gente percebe claramente uma evolução muito grande da justiça eleitoral, até mesmo no combate ao abuso de poder de uma forma geral. Eu não tenho dúvidas nenhuma, eu até não é opinar, é porque é pela experiência que a gente tem, que vai ser muito difícil, principalmente com essa última delação da JBS, e não só a própria delação da Odebrecht, que não haja uma condenação geral agora, inclusive que havia uma tese de tentar livrar Michel Temer. Isso é que eu não aguento mais. São essas decisões casuísticas. Nós temos que aplicar o ordenamento jurídico de modo objetivo a todo mundo. Então, eu não vejo, eu vejo pelo contrário, eu vejo a justiça eleitoral cada vez mais se fortalecendo. E o fará muito bem, eu tenho certeza que o TSE, sem pré-julgar nem nada, mas os elementos são muito plausíveis, deverá fazê-lo. Agora, eu fico preocupado, eu sempre gosto de falar com esse ato que o TSE administrativo autorizou o seu presidente. Nós já fizemos no nosso site 2 textos, um pelo Márcio Oliveira, um nosso, publicamos uma ação com a Associação Nacional dos Magistrados, então, e vai atingir a Podia aí, com certeza, vai atingir toda a região, que é a extinção de várias zonas eleitorais, né? Inclusive no Nordeste atinge muitas mesmo, e em Mossoró talvez fique só uma zona eleitoral. Isso nos preocupa, por quê? Porque está na contramão da evolução da justiça eleitoral, combatendo
muitos políticos e pretensos candidatos que o que fazem mais ou só fazem isso é cometer ilicitudes para chegar ao poder. Doutor Evaldo, só para a gente concluir, nesse julgamento pelo TSE, em sendo afastado o presidente Temer, qual o procedimento a ser seguido? Olha, eu penso que é o seguinte, vamos deixar claro, eu até expus um texto, você pode até ler esse texto que eu fiz com um colega advogado que estagiou comigo, doutor Sami Albuquerque. Se houver a renúncia ou impeachment, eu penso que tem que aplicar o artigo 81 da Constituição, eleições indiretas. Se for a cassação, tá, há possibilidade, mas o Supremo Tribunal Federal é que vai analisar isso, porque há uma ação querendo declarar a inconstitucionalidade do artigo 224, que em tese prevê eleições diretas para essa peculiar situação, porque não está ainda no prazo de 6 meses. Temos que aguardar esse desenrolar. E se for eleições indiretas, ninguém sabe nem o procedimento como é, quem é que pode ser candidato. A Constituição não fala nada disso, ela só diz pela peculiaridade da anormalidade. Eu só digo o seguinte, não adianta querer resolver de forma casuística, vamos cumprir a Constituição. Se for renúncia ou impeachment, ou até mesmo crime comum no Supremo Tribunal Federal, eleições indiretas, respeitando quem pensa em contrário. Eu até queria que fosse diretas, porque esse Congresso aí, com todo respeito, está muito contaminado. Mas não é o que eu quero, é o que o ordenamento jurídico prescreve. E se houver a cassação pelo TSE, hoje, se falando, seria eleições diretas. Meu amigo, um grande abraço. Eu estou realmente com o horário, vamos dizer aqui, meio cheio, mas a gente marca de se falar e ir conversando sobre outros assuntos, e esses assuntos também em outra oportunidade. Um abraço para o nosso amigo Moésio, que sempre está aí interagindo com você, e a gente sempre à disposição da Rádio Vale do Apudi e do programa Tiburcio Marinha em Dias com os Fatos. Obrigado, doutor Evaldo. Forte abraço, muito obrigado pela gente. E depois me manda a gravação. Grande abraço. Vou mandar, um abraço. Tchau. Abraço aí, doutor Evaldo, torcedor do Ceará. Cada vez que a gente se encontra, vamos falar sobre o Ceará. Doutor Evaldo Sampaio, né, futuro desembargador do Rio Grande do Norte.